verso de número 8 do capítulo de número 11 do livro de Deuteronômio. Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. E para que prolongueis os dias, ou melhor, é o 10, né? Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeavas as tuas sementes e regavas com os teus pés como a uma horta. Verso 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de gás, a chuva do céu deverá. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Será que diligentemente obedecesse tranquilamente, e hoje vos ordeno, que amarás o Senhor teu Deus, e de o servir de todo o teu coração, e de toda a tua alma. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso cereal, o vosso mosto e o vosso azeite. E darei erva no teu campo, aos teus gado, e comerás da carne. Guardai-vos, que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, servindo a outros deuses, e vos inclineis perante eles. E ainda o Senhor se assenta contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeiras entre os vossos olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E escreve-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, Para que se multipliquem vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar, como os dias do céu sobre a terra. porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos, que vos ordeno para os guardardes, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes. Também o Senhor diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto e desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso temor, e o vosso temor, como já nos tem dito. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando
mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. E serás realmente que o Senhor teu Deus me introduzido na terra, para que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura não estão eles além do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra dos cananeus que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos carvalhais de Moré? Porque passareis o Jordão para entrar na possuir da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis. Tendes, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e juízos que eu hoje vos proponho. Quantos dizem amém? Amém. Vamos então orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, como nós estamos agradecidos ao Senhor por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite em mais um culto de ensino da tua palavra. Que a nossa participação nesta noite, ela possa redundar em bênçãos da tua parte para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Que o Senhor venha nos fortalecer. Que o Senhor venha nos ajudar. Que o amadurecimento possa nascer no nosso coração, por intermédio dos processos que atravessamos, para que possamos compreender que o Senhor tem o melhor para nós. Dá-nos a inspiração do teu Espírito Santo. Abençoe os teus filhos que se dispuseram a estar aqui conosco nesta noite. Também aqueles que serão alcançados por esta palavra, pelas redes sociais, pelos canais de comunicação, aonde quer que ela chegue, que ela possa produzir o efeito, Senhor, agora que será gestado e colocado em prática, para que o teu nome em nossas vidas seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Tome assento, glorificando o nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, hoje eu quero, em continuidade ao nosso bojo de ensino sobre obediência, dar continuidade à nossa temática iniciada na terça-feira próxima passada. Não conseguimos terminar em função da exiguidade do tempo, mas nós começamos este culto de ensino semana passada falando do amadurecimento como processo, como resultado do processo. Ou seja, nós só conseguimos amadurecer à medida em que nós passamos por processos e experiências na nossa vida espiritual. Nunca houve tanta importância de se falar em amadurecimento como nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias em que temos uma geração que vive uma superficialidade que tem me assustado. É a geração do micro-ondas, é a geração do miojo, é a geração que quer resultado imediato, instantâneo, como se Deus fosse uma espécie de empregado. Então tem uns que são tão atrevidos que eles dizem assim: eu determino, como se Deus estivesse à disposição para fazer aquilo que nós eventualmente desejamos, sem que nos manifestemos com relação a Ele. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia é um Deus organizado. Deus da Bíblia é um Deus que respeita princípios e preserva alianças. O Deus da Bíblia, para abençoar, Ele exige de nós responsabilidade. Ele espera de nós comprometimento. Ele aguarda de nós fidelidade, envolvimento. Aquilo que hoje nós tanto ouvimos falar aí dentro das correntes
na linguagem social, aquilo que chamamos de pertencimento. Deus não quer que você o sirva por aquilo que Ele te dá. Deus quer que você o sirva por aquilo que Ele é. Independente de ser abençoado, independente de estar numa boa posição, independente de ter o controle, é preciso que você entenda a importância do princípio da obediência. Então, nosso tema nasceu desta ideia e dessa proposta. Amadurecimento nasce do processo. E hoje, falando que o amadurecimento nasce do processo, eu gostaria de, nessa segunda parte, destacar um outro tema, ou um subtema, se assim nós podemos colocar: escolhendo a melhor parte. Então, uma vez que o amadurecimento nasce do processo, cabe a mim escolher a melhor parte. Eu não tenho como fugir da minha luta, mas eu posso tirar da minha luta, irmão Valdir, experiências que me façam continuar caminhando. Eu não posso escolher quando é que eu vou passar por adversidade, mas eu posso, na ambiência da adversidade, tirar experiências que vão me fortalecer para as lutas que ainda estão em abstrato. Então é por isso que a sugestão da temática desta noite é escolhendo a melhor parte. Então eu queria convidar você a me ajudar a pregar e a ensinar o texto bíblico de acordo com aquilo que o Espírito Santo me incentivou a observar no texto que ora acabamos de ler. Eu queria que você repetisse comigo. Eu vou primeiro pronunciar e você na sequência vem atrás. Você vai dizer assim: amadurecimento nasce do processo. Por isso eu preciso escolher a melhor parte. Quando eu olhei para esse texto, logo que eu comecei a pontuá-lo e escolhê-lo para trazer à igreja, algumas coisas me chamaram a atenção, em especial no capítulo 11. O livro de Deuteronômio é um livro muito rico, não é? Ele está inserido dentro daquilo que a teologia pós-moderna chama de Pentateuco. São os primeiros 5 livros escritos por Moisés. E é neste livro que Moisés vai orientar o povo, vai prepará-lo para entrar na terra de Canaã. A terra que Deus prometeu no Egito, no período da peregrinação no deserto. Deus tira o povo da terra do Egito, prometendo a eles uma terra que manava leite e mel. Só que Deus não falou para o povo que a terra já estava ocupada. Em nenhum momento na Bíblia você vai ver de forma direta Deus dando direcionamentos. Deus somente diz a eles que tem uma terra que Ele prometeu, uma terra que Ele escolheu, uma terra que será agora preparada para recepcionar aqueles que estão vindo libertos da escravidão do Egito para nela habitar. E é lá nas margens do Jordão, quando Moisés parte para a eternidade, capítulo 3 do livro de Josué, vai nos mostrar isso com bastante firmeza. Josué é levantado como o novo líder daquela nação, e a ele incumbe a responsabilidade de atravessar com o povo. Mas até que isso aconteça, é Moisés quem os vai orientar acerca daquilo que eles devem exercitar quando tomarem posse da terra. Moisés está preocupado em ensinar aos hebreus, aos filhos de Israel, que quando eles chegarem na terra de Canaã, ocupada por diversas nações estrangeiras, eles precisam se posicionar, e o posicionamento deles será fundamental para que eles possam cumprir o propósito daquilo que Deus tem estabelecido. Percebam que Deus dá a garantia de posse da terra, mas Deus não dá a eles a facilidade de tomar a terra sem ter trabalho. A terra é de vocês, mas vocês
terão que tomar posse dela. Isso tem uma importância muito grande, porque tem gente que quer receber a bênção, mas não quer pagar o preço. Tem gente que quer receber a vitória, mas não quer orar. Tem gente que quer receber a providência, mas não se posiciona. E Deus está disposto a nos abençoar à medida em que nós nos envolvemos a ponto de assumirmos a nossa responsabilidade no que tange a receber a promessa. Então, o texto desta noite tem como subtema a ideia de escolhermos a melhor parte. E é interessante porque na Bíblia a obediência sempre foi vista, sempre foi indicada ou manifesta como um princípio que gera bênção. Todas as vezes que você olhar para a Bíblia e você encontrar um texto que se refira à obediência, esse texto estará se referindo à obediência, e como garantia desta obediência, você verá o resultado bênção. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Então a Bíblia agora, em especial o capítulo 11 de Deuteronômio, Moisés está orientando o povo. Ele está mostrando que para que eles entrem na terra prometida, para que eles tomem posse da terra prometida, eles precisam vencer os ocupantes daquela terra. E como é que eles vão vencer, irmã Madalena, se eles não têm habilidade com guerras e com batalhas? Eles são lavradores, eles são agricultores. A vida deles foi fazendo tijolo no Egito, e no deserto eles tiveram que se virar como podiam se virar sob a providência de Deus. No deserto eles tiveram que ter o cuidado de Deus, tanto no que tange a questão da água, no que tange a questão da alimentação, no que tange a questão da proteção. Sempre foi Deus, mas Deus não vai ficar fazendo tudo para eles para sempre. É preciso que ao entrar na terra, eles assumam a responsabilidade que cada um precisa ter, e é por isso que Deus estabelece a divisão das tribos. É por isso que as tribos são colocadas e cada tribo vai receber um pedaço da terra. Cada um daqueles homens e mulheres que representam aquela tribo deverão fazer o seu papel, executar com obediência as orientações de Deus, para que eles possam ser vitoriosos e possam permanecer na terra. Ou seja, não é fácil a gente alcançar vitória na vida espiritual. Alguém que pensa que vir para Jesus é vir viver um conto de fadas, um mar de flores. Eu vou ser crente porque eu não vou ter mais luta. Eu vou ser crente porque Jesus vai transformar a minha vida. Eu vou ser crente porque eu não vou ter mais que carregar o peso da adversidade, quando na verdade não é isso que a Bíblia diz. Isso não é evangelho. O evangelho assegura, capítulo 16 do evangelho de João, verso 33, Jesus fala e João verbaliza: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, ele diz que as aflições deste tempo presente não são para serem comparadas com a glória que nos há de ser revelada. Capítulo 11 de Hebreus, verso 38, diz que o justo viverá da fé, ou seja, o justo viverá da fé. Então ele diz assim, verso 38, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Capítulo 11 de Hebreus, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Deus existe e é presenteador daqueles que o buscam. Então percebam que a fé, ela só pode ser gerada por um princípio chamado obediência. Estes homens não têm habilidade com armas, esses homens não têm habilidade com guerra, com batalhas, mas ele tem o Deus que vai os instruir, eles têm o Deus que lhes vai orientar, eles têm o Deus que dará a eles a garantia de vitória sobre o prisma e o aspecto da obediência. Então é justamente aqui que Moisés começa a dissertar essas informações para convencer o povo da importância
importância da obediência. E aí o que vai acontecer? O capítulo de número 11, a partir do verso de número 8, nós começamos com uma declaração extremamente interessante de Moisés, porque ele vai usar o verbo guardar para determinar o valor da obediência. E ele diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos, estatutos, preceitos, tudo isso está no bojo da obediência. Eu de vez em quando ouço alguém dizer assim: mas eu não concordo com a doutrina da igreja, eu não concordo com o regimento da igreja, eu não concordo com o estatuto da igreja. Você não tem problema, você pode não concordar, mas todos esses princípios estão atrelados à obediência. Estatutos, mandamentos, preceitos, todos eles têm uma funcionalidade dentro do contexto de obediência. Então Moisés começa dizendo assim: guardai, pois, os mandamentos que hoje vos ordeno, ou que vos ordeno hoje, preste atenção, para que sejais fortes, e entreis e ocupeis a terra que passais a possuir. Percebam que existe aqui um segredo no texto. Percebam o que Moisés está dizendo para eles: vocês têm que guardar os mandamentos que hoje está sendo ordenado, para que vocês se tornem fortalecidos. Ou seja, o fortalecimento aqui não está somente na ambiência da força natural. O ambiente da força aqui está atrelado ao exercício básico de fé. E por que Moisés está dizendo isso? Porque Moisés, mais do que ninguém, sabia que quando eles atravessassem o Jordão e vissem os inimigos como Josué e Caleb e os outros 10 representantes das tribos viram os gigantes dos filhos de Anak, eles voltariam balançando as pernas, mas fortalecidos em Deus pelo ambiente da obediência, eles seriam vitoriosos e estariam dispostos a atravessar o Jordão, como de fato atravessaram, e experimentaram maravilhosas vitórias da parte de Deus. Então Moisés faz essa advertência: guarde o mandamento para que vocês sejam fortes e que vocês possam, depois de forte, entrar e ocupar a terra que passais a possuir. A posse já havia sido dada por Deus. Aliás, a palavra posse, ela tem uma conotação que vem do direito. A posse é diferente do domínio. O que é a posse? Sintetizando aqui para você entender. Esse telefone aqui é meu. Eu comprei e tenho a nota fiscal dele. Essa nota fiscal está comigo, no meu poder, no meu domínio. Mas eu posso pegar este telefone e pedir ao irmão William que venha cá, irmão William. Eu posso pegar este telefone, fica aqui olhando para os irmãos ali, e dar este telefone ao irmão William e dizer: a partir de hoje, o senhor vai usar esse telefone. Esse telefone aqui vai ficar com o senhor. Eu estou dando esse telefone para ele? Eu estou perguntando e vocês respondem: eu estou dando esse telefone para ele? Quem acha que eu estou dando, levante a mão. Quem acha que eu não estou dando, levante a mão. Eu gostei, isso é importante. Por que é que eu não estou dando? Porque a nota fiscal deste aparelho me pertence. E por que ela me pertence? Porque eu comprei o aparelho. Mas sendo eu dono legítimo do aparelho, eu posso dizer para ele: o senhor pode usar no seu dia a dia, para o exercício da sua atividade. Logo, o irmão William tem o quê? Tem a posse ou tem o domínio desse aparelho? Não, ele tem a posse. E por que ele tem a posse?
porque o domínio sempre será meu por força da nota fiscal que eu tenho. Agora, a posse, ele poderá exercer aonde quer que ele queira ir, ele pode ir com esse telefone. Por quê? Porque ele tem a autorização para usar esse telefone de alguém que tem o domínio daquilo que me pertence. É isso. O que é que Deus falou para Moisés? Fale para o povo que eu tenho uma terra, e a terra mana leite e mel, e eu vou dar a posse para o meu povo. É por isso que quando você olha agora para as guerras do Oriente Médio, a gente fica penalizado, fica consternado, fica entristecido. Quando a gente olha as guerras, a Palestina, quando a gente vê lá a faixa de Gaza, pastor, o senhor está dizendo que aquilo está certo? Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Eu estou dizendo que a terra que hoje está ocupada, ela não pertence àquele povo. De acordo com a Bíblia, essa terra não foi dada aos palestinos que vêm da descendência de Ismael. Essa terra pertence ao povo de Israel, está aqui o texto. Ismael nasce numa sequência de responsabilidade nas quais Deus não participou. E você pode dizer assim, mas pastor, mas Deus não sabia o que a Sarai estava fazendo? Deus sabia. Mas Deus, dentro da sua ambiência de misericórdia, é permissivo. Tanto é que quando o menino nasce da escrava Agar, por nome Ismael, Deus chama Abraão no momento que a Sara diz: olha, está havendo contenda entre eu e ela está humilhando o meu filho Isaque, eu quero que você mande ela embora. É mais ou menos assim, você arruma o problema e depois você coloca na mão de Deus. Aí Deus falou: tá bom, já que você arrumou o problema, eu vou resolver. Chamou Abraão de madrugada e diz: Abraão, ouve a tua mulher, pega a escrava, dá pão, dá água e manda ela embora. E o texto diz que ela foi embora e saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Mas Deus estabeleceu uma promessa na vida de Ismael, dizendo para Agar: fique tranquila, dizendo para Abraão: fique tranquila, porque eu vou cuidar desse menino também. Ou seja, ele não estava no projeto original de Deus, mas ele veio e Deus não o desprezou. Mas nós precisamos separar isso. Por quê? Porque em nenhum momento na Bíblia nós vamos ver Deus dando terras a Ismael. Deus dá terra aos hebreus, a geração, a descendência de Abraão, e é sobre essa descendência que Moisés está falando agora. Então guardem os mandamentos, porque vocês não terão a totalidade, o domínio desta terra. A terra pertence a Deus, mas Deus, como Senhor desta terra, Ele vai dar a posse para vocês, vocês vão ocupar. Agora eu pergunto novamente: o William tem a posse e eu tenho o domínio. O William pode pegar o meu telefone e dar para o irmão Valdir? Por que não? Ele não tem o domínio. Aqui está o problema entre israelitas hoje e palestinos. E aí nós precisaríamos de um tempo para mostrar que tudo isso é uma sequência na história, tanto bíblica como na história universal. Mas a ruptura se dá quando o Império Otomano cai. Alexandre o Grande já tinha feito uma destruição total, havia acabado com o poder bélico e militar do exército romano, ou do povo romano. Aquela região que sempre foi palco de determinados ou de diversos conflitos, é agora em uma parte significativa ocupada pelos persas, que vão ser destituídos, vão ser eliminados devagar. Hoje a Pérsia está representada pelo Irã, que fica com um pequeno território. Os otomanos crescem, mas também são vencidos pelos árabes. E os árabes são quem? São os descendentes de Ismael, que vão ingressando naquelas terras e vão ocupando os espaços.
Por que, irmã Madalena, que eles ocupam esse espaço? Porque Israel está disperso. E por que Israel foi disperso? Porque Israel não obedeceu à voz de Deus. Então o general Tito, lá no ano 70 depois de Cristo, ele vai, destrói Jerusalém, toca fogo em toda a cidade, mata as mulheres e crianças. E a história bíblica, a história universal confirmam isto, que o povo saiu e foram dispersos por todo o mundo, a chamada diáspora. Os judeus foram espalhados por todo o mundo, e a terra que Deus havia prometido a eles, a terra que mana leite e mel, e que já não alcançava o propósito da promessa pela desobediência do povo, foi ocupada por quem não deveria ocupar. Então é exatamente isso que aconteceu. Então a preocupação de Moisés aqui é advertir o povo e dizer: tomem cuidado, porque se vocês quiserem permanecer nessa terra, e ele vai usar a expressão posse aqui no verso 8: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que sejais fortes e entrais e ocupeis a terra que passais a possuir. Do verbo possuir, posse, não é domínio. Posse não é domínio. Então agora, Deus promete bênção para aqueles que obedecem a sua palavra. Capítulo 11, lê para mim aí agora alguém para me ajudar aí. O mesmo verso, verso 8. O que é que Deus está prometendo aqui a Moisés? Ou por intermédio de Moisés? Verso 8, quem é que pode ler aí para mim? Guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Ou seja, obediência abre portas para proteção divina e para provisão no mundo espiritual. O que é que Deus está esperando do povo? Deus está dizendo: me obedeçam e vocês serão bem-sucedidos. Me obedeçam e eu vou cuidar de vocês. Isso não é uma troca, isso é relacionamento. Deus não está negociando, Deus está colocando condições no relacionamento. Porque tem gente que quer se relacionar com Deus, mas trata Deus de uma forma desrespeitosa. Nós estamos vivendo um tempo em que nós resolvemos limitar Deus a um espaço dentro da nossa casa. Pastor, explica isso. Explico. É muito comum você chegar agora na casa de alguém e encontrar lá na estante a Bíblia aberta no Salmo 91. Quando a coisa aperta, o cara vai lá, minha Bíblia está aberta aqui, ou então na cabeceira. É o lugarzinho reservado que Deus tem para ocupar dentro da casa. O resto da casa é uma baderna. Faz o que quer, fala o que quer, age como quer, como se Deus fosse uma espécie de amuleto que a gente só usa quando precisa, como se Deus estivesse a nosso dispor como serviçal. Ô Deus, me ajuda aí porque hoje não tenho dinheiro para condução. Não. Deus, o Deus da Bíblia, é um Deus que não aceita estar num papel secundário. Ele não quer estar em segundo plano, ele quer ser dono do teu coração. E tem aqueles que são piores, não é? São aqueles carnais que mudam a intenção do evangelho por meio de comportamentos abusivos. Eles dizem assim: não, mas o Deus da Bíblia não é esse Deus que os crentes pentecostais pregam. E qual é o Deus que o crente pentecostal prega? O Deus da Bíblia, o Deus que o crente pentecostal prega, é o Deus que não quer só o coração, porque Deus não é açougueiro para querer só o coração. O Deus da Bíblia verdadeira quer o teu coração, quer o teu corpo, quer a tua alma, quer o teu espírito, e quer que você viva a independência dele. Então esse é o grande problema, porque para viver independência ou para se relacionar com Deus, existe um instituto chamado fidelidade. E fidelidade aqui é um desafio, porque para ser fiel, irmão pastor Erickson, eu preciso abrir mão daquilo que me satisfaz e me dá prazer. Aqui está o problema. Então Moisés está advertindo: a obediência abre portas para a provisão e proteção divina, e a desobediência, pastor? Agora leia para mim, versos 11, versos 16 e 17.
Vamos ver o que a desobediência provoca. Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos inclinei perante eles. Verso 17. E a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja água, e a terra não dê a sua novidade, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá. Ou seja, quando nós nos afastamos de Deus, nós sofremos a consequência disso. Então Deus promete uma terra que mana leite e mel. E qual é o fruto da terra que vai produzir sustento, irmã Madalena? Semente. Se eles vão viver da agricultura, qual é o elemento básico para que a colheita tenha sucesso? O que um lavrador precisa para que a sua colheita tenha sucesso, irmãos? Chuva. Deus está advertindo, ou seja, Deus não é um Deus injusto que fecha as portas simplesmente por bel prazer. Não, Ele adverte. Estou dando um caminho para vocês. Verso 8, se vocês guardarem os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês, vou fortalecer vocês. E se vocês não guardarem? A primeira coisa que eu vou fazer é fechar os céus. Você já teve essa sensação, essa experiência, não é sensação, é experiência, de que os céus estão fechados? Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, se não me engano, Davi toma... Ele é introduzido no governo do povo de Israel. Eu vou até ver se é isso mesmo, porque esse texto é fantástico. Capítulo de número 11 do primeiro livro de Samuel, deixa eu ver se é isso mesmo. Só para a gente não perder aqui, não perder a ambiência da discussão. Se a mídia puder me ajudar aí a achar, até fica mais fácil, e assim eu não perco tanto tempo aqui. Mas é isso mesmo, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. É Saul vencendo a guerra dos amonitas. Mas o texto bíblico vai dizer que Davi, ele vai assumir a partir do verso, deixa-me ver aqui, capítulo de número, não é 11, é o capítulo de número 29, 28. Vamos procurar aqui porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. A Bíblia diz que Davi assume o trono. E quando ele assume o trono, ele percebe que uma coisa acontece. A chuva não vem. E ele fica preocupado. 2 anos sem chover. 2 anos. Eu vou falando aqui, vou procurando o texto. 2 anos sem chover. E Davi se preocupa. Por que não está chovendo? Por que não cai água em Israel? Por que a chuva não vem? Por que a chuva não cai? Por que a chuva não se manifesta? E o texto bíblico diz que Davi, preocupado com isso, ele vai consultar a Deus. E eu achei muito interessante, porque à medida em que Davi vai consultar a Deus, Deus responde a ele o que está acontecendo. Irmãos, isso aqui é tão fantástico. O texto bíblico diz que Deus responde para Davi e diz assim: Davi, você não tem noção do que está acontecendo? Não, Senhor, não tenho noção do que está acontecendo. Pois então eu vou dizer para você por que eu cerrei os céus,
por que que eu acabei com tudo. Segundo Samuel, não é capítulo 11, agora me lembrei, eu vi aqui, capítulo 21. Segundo Samuel, capítulo 21, está aqui. Cheio. Fome em Israel. Preste atenção nisso aqui. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Quantos anos, irmãos? 3. Quantos anos, irmãos? 3. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária? E Davi consultou o Senhor, que lhe disse, melhor dizendo. Deus responde para o Davi: você sabe por que não está chovendo? Sei não, senhor, vou te dizer. É por causa da casa de Saul. Saul? Mas Saul já morreu. Pois é, mas a sua casa era sanguinária. E pelos atos de desobediência de Saul, eu estou punindo a terra. E como é que Deus encontrou a forma de punir a terra, irmãos? Deus cerrou os céus. Você já teve essa experiência de você orar, 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 e nada acontecer? Neste caso, Deus não cerrou a terra, irmã Aline, porque Davi pecou. Davi estava assumindo o trono naquele momento. Deus cerrou os céus por conta de Saul. Agora, por que Deus fez isso? Porque Saul fez uma coisa que não tinha autorização de Deus. Irmão, obediência é tudo. Você pode ser boca de Deus aí para alguém? Diga assim para ele: obediência. Mas diga bem alto: obediência é tudo, é tudo, é tudo. O que é que o Saul fez? O Saul, no zelo de ser muito crente, ele arrumou uma briga com quem ele não poderia arrumar. Vocês lembram quando Josué, eu estou no contexto do que eu estou pregando aqui. Vocês lembram quando Josué entra, atravessa o Jordão, ele vence o seu primeiro desafio, que é Jericó, e o povo vai avançando, vai entrando, terra prometida dentro. Já que Deus nos deu, aí Israel vence os seus inimigos subsequentes. Quando chega lá em Ai, ele cai, porque se acharam muito grande. Josué vai orar e Deus diz para ele: vocês têm que ir devagar, não subestimem. Estou parafraseando aqui em função da exiguidade do tempo. Não subestimem a capacidade dos inimigos, vai devagar. Israel vai à frente, continua vencendo as suas batalhas, até que a notícia começa a correr na terra de Canaã. Essa terra já está ocupada por outras nações, irmãos. Pastor, quem são essas nações? Os cananeus, os jebuseus, os heteus, os amoreus. Todos estes são segmentos de tribos que ocupam a terra de Canaã. A fama de Israel começa a correr. Quando a fama de Israel começa a correr, chega lá em Gibeon. Os gibeonitas, tomando conhecimento que o Deus de Israel tinha dado a terra que eles habitavam como possessão a Israel, e Israel vinha tomando posse de tudo, deu um gelo neles. Aí eles tiveram, pastor Aguinaldo, uma ideia brilhante: não vamos esperar Josué e o povo chegar aqui, vamos correr ao encontro dele. Mas se a gente chegar lá, na presença de Josué, mostrando que a gente tem capacidade, já que ele está tomando tudo, ele vai passar por cima da gente e vai nos matar. Você viu o que eles fizeram em Jericó? Não queremos não. Aí a Bíblia diz que estes gibeonitas se disfarçam. Pegam uns panos velhos, sandália toda quebrada, todo molumbento,
arruma uma sacola, enche de pão cheio de bolor e vai de encontro a Josué. Josué está no auge. Quando os gibeonitas chegam, Josué os recebe e vai tomar conselho com os anciões. Os anciões que já são maduros, irmã Madalena, dizem para Josué: toma cuidado, rapaz. Esse povo está querendo te enganar. Mas Josué está no auge, fala: não, ninguém me engana, eu tenho experiência. Amadurecimento só nasce no processo, irmão, aprenda isso. Ele resolveu dar ouvido a quem não deveria dar ouvido. E aí o que o Josué fez, pastor Rubenilson? Josué chamou os gibeonitas, vou parafrasear aqui, numa reunião de obreiros, com todo mundo presente, diz: a partir de hoje eu estou fazendo uma aliança com vocês. Israel não vai tocar em um fio de cabelo de nenhum gibeonita. Ele fez tudo isso sem consultar quem manda, o dono da terra. Mas Josué tinha crédito, irmãos, ele tinha crédito no céu. Embora Deus não tivesse ordenado a ele que fizesse aquilo, Deus esperava que ele vivesse o princípio da obediência, da dependência, mas ele tomou a decisão por si só, sem ouvir ninguém. Deus resolveu preservar a aliança que Josué fez. E por que Deus preservou isso? Porque Deus vela pelo compromisso e pela obediência que demonstramos a Ele. Por isso que eu digo que Josué tinha crédito. Se você perguntar para mim, Deus concordou com isso? Lá na frente a gente vai ver que não. Mas Deus aliançou, assinou embaixo a aliança que Josué tinha feita com os gibeonitas, porque na linha de sucessão, de posse, os gibeonitas também teriam que sair da terra para dar lugar a Israel. Só que eles fizeram uma aliança com Josué. Bom, os anos passaram, e aí chega em Saul. O Saul sabe disso. O Saul sabe que num ambiente de conquista, o território dos gibeonitas pertencia a Israel. Aí Saul quer ser mais crente do que todo mundo. Porque o duro é quando a gente quer obedecer, mas a gente quer obedecer da nossa forma. O que ele fez? Ele reuniu todo o seu exército, foi lá e matou um bocado de gibeonita. Quando ele fez aquilo, o próprio Deus se manifestou nos céus. E por que Deus se manifestou? Ele se manifestou pelo ato de desobediência de Saul, porque uma vez que a aliança tinha sido firmada por Josué, Deus havia chancelado aquela aliança. Irmão, aprenda uma coisa: se tem algo que Deus preserva, é a aliança. Você pode estar arrebentadinho, você pode estar quebradinho, mas se Deus prometeu que Ele vai abençoar você pelo princípio da obediência, Ele vai te colocar em estreito, Ele vai te passar por experiências, por moinha, mas Ele vai fazer cumprir o propósito que Ele tem para a tua vida, por preservar a aliança. Eu vim dizer a você o que eu disse domingo: se Deus tem promessa e você está disposto a obedecer, não haverá morte, não haverá perca, não haverá derrota, não haverá vergonha, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. Só que a atitude de Saul vai respingar em alguém. Cuidado com a sua desobediência. E eu vou falar aqui de forma bastante aberta. Quando você desobedece, você não desobedece o pastor. Você não desobedece o ministério. Você não desobedece os estatutos e o regimento. Você desobedece a Deus.
E toda desobediência tem consequência. Permitam-me respeitosamente dizer: eu não conheço, nunca vi, nesses quase 35 anos caminhando com Jesus, eu nunca vi um rebelde prosperar, um desobediente prosperar. Por conta da desobediência de Saul, Deus lançou uma nação, não foi sobre a casa de Saul, foi sobre a nação toda. Davi vem reinar, capítulo 21. Mas o Davi está tão emocionado por se tornar rei, que ele não se apercebe do que está acontecendo, porque tem gente que é assim. O negócio está torando, a coisa está indo ladeira abaixo, descendo a bancarrota. Não, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. Ele esperou 3 anos. 3 anos. Aí eu fiquei pensando comigo, mas 3 anos? Eles começaram a viver do estoque, daquilo que estava armazenado. E nada de chuva, pastor Aguinaldo. Não caía uma gota de chuva. Quando deu 3 anos, ele falou: tem alguma coisa errada. Aí ele corre e vai consultar o Senhor. Ele não consulta a Deus quando chegou, ele não consulta a Deus no meio, ele só consulta a Deus quando o negócio já está fora de controle. Aí Deus diz: agora, é como se Deus respondesse assim: agora que você se lembrou de mim? Agora que você veio perguntar o que está acontecendo? Tá bom, eu vou te contar o que está acontecendo. Eu fechei o céu. Você é rei, não vai cair uma gota de água enquanto eu não cumprir aquilo que foi estabelecido. Mas o que foi estabelecido? Uma aliança com os Gebionitas, e o Saul quebrou. E Deus usa um termo pesado: a casa sanguinária de Saul. Bom, Davi, e isso aqui encerra aqui. Davi percebe que o problema está com os Gebionitas. O que Davi faz? Davi manda mensageiros até os Gebionitas. E quando ele chega lá com os seus mensageiros, para conversar com eles acerca do que havia acontecido, isso aqui é muito forte. Verso de número 3, ele diz assim: disse, pois, Davi aos Gebionitas: que quereis que eu vos faça? Que satisfação vos dareis para que abençoeis a herança do Senhor? Ele está falando do quê quando ele está falando de herança? Do que ele está falando? Da terra. Ele sabe que a terra está num ambiente de maldição pela desobediência de Saul. Ele poderia dizer assim: mas não foi eu que fiz isso. Mas na ambiência de Deus, já que ele preserva a aliança, Deus não quer saber aonde a corda vai arrebentar. Você entende que quando você afronta, você não afronta somente no presente, você carrega consequências para o futuro. E é isso que Deus está falando a Israel através de Moisés. Tome cuidado, não desobedeça. E aí no verso 4, os Gebionitas respondem, irmão. Meu Deus do céu. Então os Gebionitas lhes disseram: não é por prata, o problema não é dinheiro, Madalena. Tem coisa que o dinheiro não resolve, irmãos. Escute, olha aqui para mim. Tem coisa que o teu dinheiro não resolve. Não é, o problema não é dinheiro, Davi, nem ouro, que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Então eles dizem: nós não queremos prata, nós não queremos ouro, nós não queremos fazer uma matança aqui como Saul fez, mas nós queremos reparar esse problema. Aí Davi pergunta: o que é que vocês querem? E eles disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, de seus filhos nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, lá no monte, eleito do Senhor. E disse Davi: eu os darei.
Olha o que é que a desobediência de Saul gerou. Bom, e o texto aqui é rico. A Bíblia diz que Davi tem que encontrar agora um caminho. Só que Davi está reinando recentemente, o pastor Davi Gregório, e eu sei que eu já vi você dando uma pincelada aqui. Davi está começando o governo. Davi está casado com quem? Quem acertar vai ganhar uma pizza. Com quem Davi está casado nesse momento? Filha de Saul, Mical. Quem é Mical? Mical é aquela irmã do ciclo de oração que teve uma crise quando ela viu Davi. Que isso? Esse é o meu marido. E o Davi estava no manto, estava na fiação. Arrancou a coroa, arrancou o manto, arrancou a capa. Alguns atrapalhados dizem aí que ele estava nu. Não estava nu, não. Mas ele estava cheio. E ele desceu, foi no meio do povo para dar lugar. Ele diz: não quero dar lugar aqui no meio dos príncipes, não quero dar lugar no meio do povo, porque foi do povo que Deus me trouxe, foi em obediência que Deus me fortaleceu, foi comendo a adversidade que eu cresci e amadureci. Então eu quero adorar o meu Deus que traz agora alegria à casa de Israel no meio do povo. E ele vai para o meio do povo. A Mical olha da janela. Esse homem é doido. Filha do rei, filha de rei, cheia de protocolo. Não pode falar isso, pastor. Protocolo. Ela olha da janela e se escandaliza. E ela dá uma dura no marido, está no texto. Pelo amor de Deus, isso é postura de um rei. Davi diz: eu não quero nem saber, eu quero é adorar. Me deixa adorar, me deixa adorar. Davi é casado com Mical. Só que Davi não tem filhos com Mical. A Bíblia diz que Mical não teve filhos, porque Deus a tornou estéril. Isso aqui é muito forte. Embora Davi não tenha contribuído para a desobediência de Saul, ele entende que Deus precisa ter a sua aliança respeitada. E Deus também sabe disso. Deus jamais vai cobrar de alguém aquilo que alguém não merece receber. Aqui está um segredo maravilhoso nesse texto. Porque é justamente nesse contexto em que Davi se apresenta no verso 5 do capítulo 21 de 2 Samuel, e pergunta para os gibeonitas: o que é que vocês querem? Nós queremos 7 homens, da linhagem da casa de Saul. Mical era filha de quem? Mas Davi não tinha filhos com Mical. Na linha de descendência, Davi não poderia entregar a própria esposa. Aí Davi pergunta: quem são as concubinas que serviram a Saul? Logo apresentaram a Rispa. Lembram da Rispa? Rispa teve filhos com Saul. Os filhos de Rispa são levados. Isso aqui é muito forte, porque o texto vai dizer que quando Davi ele se dá conta do que está acontecendo, eu vou voltar no texto para a gente terminar aqui, aí eu prometo que eu já paro por aqui. Eu não sei nem porque que Deus me levou a esse texto, mas olha o que aconteceu. Verso de número 6. Ou melhor, verso de número 5. E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. Os gibeonitas falando para ele.
Para ele quem, pastor? Para o Davi. Dos seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Eu fiquei pensando comigo, né? Eu acho que ele falou isso, mas ele não... Ele estava tão ansioso para receber o problema que ele não se tocou. Mas quando chega no verso de número 6, verso 7: porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Saul tinha um filho, tinha um neto, melhor dizendo. Quem era o neto? Mefibosete. Por iniciativa própria, ele tinha uma aliança. Percebam a importância da obediência e da aliança. Davi lembrou: eu tenho aliança com Jonatas, tenho que preservar o filho dele. Nesse menino ninguém toca. Aí Davi vai investir dentro da casa de Saul. Como Davi poupou a Jonatas, filho de Jonatas, como Davi poupou o Mefibosete, filho de Jonatas, ele avança e pergunta: e agora, o que nós vamos fazer? Alguém diz para ele: não, tem Rispa ainda, e Rispa tem filhos. Verso de número 8: tomou o rei dos 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul. Agora preste atenção no nome dos filhos. Um se chamava Armone, e o outro Mefibosete. Não é o Mefibosete filho de Jonatas, neto de Saul, é o Mefibosete filho de Saul. Esses meninos nada tinham a ver com essa história. Tem uma história interessante aqui e uma lição profunda. Esses 2 Mefibosetes representam o nosso estado. O primeiro Mefibosete representa a figura de Cristo, que foi poupado, ou melhor, representa a figura do homem que foi poupado por Deus para não ser condenado por força do pecado. Filho de Jonatas, Mefibosete, aleijado, este é poupado para mostrar a graça de Deus. Por isso que Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas e o Mefibosete, que é o filho de Saul? Este representa Cristo, que mesmo não tendo culpa nenhuma pelos atos insanos e desobedientes de seu pai, foi levado para o monte de Gibeá e foi enforcado com o seu irmão Armone e com mais 5 homens da casa de Saul. Isso representa a dimensão da graça de Deus. Quando tem obediência, tem vida. Quando não tem obediência, tem morte. Aí Moisés termina, Moisés continua dizendo aqui eu já vou parando, porque tem que parar. Verso de número 13: e será que se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus, então darei a chuva na vossa terra ao seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso cereal e o vosso mosto e o vosso azeite. Aqui estão 3 básicos princípios de sustentação de vida espiritual. O texto fala de mosto, fala de azeite e fala de cereal. Cada um desses alimentos representados tem uma figura tipológica dentro do contexto de vida espiritual. E Moisés está dizendo: se vocês obedecerem, se vocês observarem a palavra, se vocês preservarem e ensinarem os vossos filhos, verso 18 ele vai dizer: coloquem essas orientações na mesa de casa,
Leiam com seus filhos, conversem com seus filhos. Não é sobre decorar, é sobre guardar. Não é sobre ensaiar, é sobre praticar. Não é sobre frequentar, é sobre pertencer. Então Deus está dizendo: se vocês fizerem isso, se vocês colocarem essas palavras dentro do coração de vocês e dentro da vossa alma, eu me encarregarei de fortalecer não só a casa de vocês, mas as futuras gerações que virão. A escolha da melhor parte entre a bênção e a maldição estão consignadas no verso 26 ao verso 28. Deus coloca diante de nós a escolha entre a bênção e a maldição. Ou seja, verso 26, dá para colocar aí, Valdir? Já está lá, né? Dá para ler aí, por favor? Alguém pode ler para mim? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Nossa, 27 também, por favor. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Ou seja, as nossas decisões, notinha de rodapé, definem o nosso futuro. Nossas decisões definem nossos futuros. E eu enviarei erva nos teus campos, para o teu gado, para que comas e te fartes. Aí ele chega nesse momento em que ele faz essa autoafirmação: eu vou enviar grama aos teus pastos. Todos nós sabemos que a grama só vem por intermédio da chuva. Ou seja, essa bênção foi prometida aos hebreus como recompensa temporal pela sua fidelidade ao pacto de obediência nacional que Deus agora estabelece com o seu povo. Essa condição aqui, e agora eu fecho a Bíblia, de bênção, ela sofreu uma advertência severa. Porque no curso da história, eu pergunto a vocês: Israel permaneceu fiel quando possuiu a terra, sim ou não? Eu vou perguntar novamente, vocês não podem ter dúvida sobre isso, senão o testemunho de Jeová te pega. Israel permaneceu fiel quando ocupou a terra? Eles não permaneceram fiéis. Eles se relacionaram com as mulheres estranhas, eles se relacionaram com deuses estranhos, eles fizeram tudo aquilo que desagradava a Deus. Ou seja, essa bênção foi prometida aos hebreus como recompensa temporal pela fidelidade que eles não tiveram. Essa condição de bênção, ela é apontada no verso 27 e 28 a seguir. Por quê? Porque ela vem acompanhada de uma advertência de ser retirada pela desobediência ou apostasia do povo com relação ao relacionamento com Deus. Hoje, quando a gente olha para Israel, vamos falar de Israel hoje. O que a gente vê quando a gente olha para a Palestina? Coisa rápida. O que a gente vê quando a gente olha para a Palestina? É uma terra árida. A agricultura na Palestina, vocês sabem como que é feita? Por meio do sistema de irrigação. Aliás, Israel desenvolveu um dos sistemas de irrigação mais funcionais do mundo. Mas eles não têm água da chuva, porque lá é uma região árida. Esta terra árida que está nas dimensões de Canaã é a terra que Deus entregou ao povo de Israel quando os tirou da terra do Egito e os fez possuir. A desobediência de Israel em cumprir os mandamentos de Deus fez com que Deus cerrasse os céus. Percebam que lá não chove, não cai água. E por quê? Por conta da desobediência. Então, meus irmãos, eu termino dizendo a você: você quer ser abençoado? Preste atenção nisso. A desobediência a Deus pode nos levar a um cenário de escassez, mesmo que tenhamos recebido uma promessa, pois a bênção sempre estará condicionada à minha obediência. Moisés coloca diante do povo um futuro de vida e de morte, de bênção e de maldição,
se eles cumprirem ou não os mandamentos de Deus. A pergunta que não quer calar é essa: vai continuar desobedecendo ou vai cumprir os mandamentos de Deus? Eu termino fazendo uma aplicação bastante literal do texto. Nós estamos vivendo uma geração de grandes anúncios e que se tornou uma geração de pequenas perseveranças. Isso me preocupa. Precisamos aprender que o reino de Deus não é construído apenas por quem começa com entusiasmo, mas por quem sabe valorizar o valor da obediência. Não é entusiasmo que faz crescer, é obediência. Porque tem gente que começa muito bem, mas termina muito mal. Aqui eu aprendo uma lição: o importante não é como você começa, é como você quer terminar. E isso é uma coisa que nós precisamos refletir nesses últimos dias da igreja de Jesus. O reino de Deus é sustentado por quem continua quando o entusiasmo vai embora, sem abrir mão da sua fidelidade. Não troque a tua fidelidade, não abra mão dos teus princípios, não abra mão dos teus valores, porque o Deus que te sustentou na bênção é o Deus que vai te sustentar na escassez e vai glorificar o nome dele na sua vida. Talvez a maior prova de maturidade não seja a velocidade com que nós crescemos. Não, pastor, não. Mas sim com a devoção que nós obedecemos a Deus. Deus não quer sacrifício de tolo, porque Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A fidelidade com que permanecemos firmes se encarregará de atrair as bênçãos que necessitemos. Aprenda com o texto. O texto é rico. O Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo. Diga bem alto, o Espírito Santo não produz apenas crescimento, ele produz peso espiritual. Peso espiritual. Pode não ter dinheiro, pode não ter uma casa para morar, mas se tem a presença do Espírito Santo, todos sabem que o Senhor é na sua vida. Peso espiritual. Peso espiritual. Existem pessoas grandes aos olhos dos homens. Eu repito, existem pessoas grandes aos olhos dos homens, mas leves diante de Deus. Não significam nada. Pessoas assim até impressionam a gente, até chamam a nossa atenção na plataforma dos palcos humanos, mas não suportam a velocidade da adversidade, não suportam o vento da luta, da dificuldade. Quando se veem cercados pela luta e pela adversidade, logo eles correm, e por correrem eles não crescem. Quantos nanicos espirituais dentro da igreja? 30 anos dentro da igreja, mas não sabe nada de Deus. Entrou dentro da igreja, mas não deixou a igreja entrar dentro dele. Entrou dentro do evangelho, mas não permitiu que o evangelho entrasse dentro do seu coração. Nanicos espirituais. A lógica do reino de Deus, na lógica do reino de Deus, caráter é essencial. Caráter é essencial. Tamanho não substitui caráter. Não adianta você ser grande e não ter caráter e não entender o que é fidelidade. Visibilidade não substitui profundidade, intimidade não substitui fidelidade. Por isso que Paulo diz no capítulo 11 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 30, por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Antes de entregar a sua colheita, Deus envia a chuva temporã e a chuva serode para fortalecer as espigas. Por isso que essas chuvas têm o seu momento natural de cair. Elas tendem a fortalecer a espiga para que ela se torne robusta. Da mesma forma, antes de Deus liberar a promessa, Ele fortalece o nosso coração para receber a promessa. Deus sabe que as bênçãos nas mãos das pessoas imaturas se transformam em ruínas. Por isso que tem gente que não consegue compreender o cuidado de Deus. Promessas sem caráter são mais perigosas do que a própria escassez. Assim eu termino dizendo a vocês: chuva não é atraso. Chuva não é atraso. O que é, pastor? É preparação.
Enquanto você pede rapidez, Deus produz consistência. Tenha paciência, vá devagarinho, mas não pare, continue caminhando. Enquanto você pede resultado, Deus está produzindo maturidade. O céu não recompensa apenas quem semeia, o céu honra quem permanece até que a espiga esteja pronta. Posso ouvir um amém nessa noite? Então vamos estar sobre os nossos pés e orar ao Senhor, agradecendo a Ele. Já podemos aproveitar e já tirar as nossas ofertas. Nós vamos cantar aqui o hino de número 75, a primeira estrofe e o coro, enquanto os nossos oficiais recolhem as ofertas e os dízimos para o trabalho do Senhor, e já estamos encerrando o nosso culto.